Olá pessoal, bom dia! Hoje é 10 de abril de 2018 e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, capítulo Premonições. Antecipo para vocês que esse capítulo era o antepenúltimo capítulo. E coincidentemente, um certo período do ano passado, no qual muitas coisas ligadas à premonição aconteciam em torno de nós, simplesmente pulamos esse capítulo, mas não querendo. Foi um acaso. Não se sabia explicar o porquê, várias vezes as meninas conversando, nós com elas, elas com nós, não chegamos a uma conclusão. E fato é que o capítulo agora está à nossa disposição e nós vamos estudar juntos. Avaliando que a Dona Ivone, como experiência sua, mediúnica, medianímica, nos traz, e também do que fala o codificador Allan Kardec sobre as premonições, sobre outras experiências que tiveram outros estudiosos. E assim, nós vamos dar por começado o estudo de hoje. Então, vamos lá. Como nós sabemos, esses livros da Dona Ivone, seja o Recordações da Mediunidade, seja o Devassando o Invisível, ela começa sempre com um trecho da codificação espírita. Foi uma instrução dada pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, de desenvolver o raciocínio em base do que a própria codificação espírita nos traz. Vamos lá. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer neste mundo, quer do outro. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Livro dos Espíritos, capítulo 8, 402. É a pergunta 402. Essa pergunta 402, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, é um capítulo todo dedicado à emancipação da alma. Em linguagem espírita, o fenômeno de o sair do corpo, seja no momento do sono, seja no momento de um entorpecimento, é emancipação da alma. E a pergunta 402, que é como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono, que foi o que a Dona Ivone trouxe, foi todo um ensaio de Allan Kardec sobre essas questões, inclusive não somente o pensamento dele com a pergunta, mas uma resposta comprida, detalhada dos próprios espíritos. Depois ele vai dar ele vai fazer um comentário. Vocês vão ver o comentário de Allan Kardec, a 402. O capítulo 8, Emancipação da Alma, vai tratar o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. É todo o capítulo da emancipação da alma que vai tratar com muita profundidade, sobre esses acontecimentos nessa liberdade do espírito aos liames do corpo físico. No livro A Gênese, Allan Kardec vai dedicar um capítulo às premonições, tá certo? Mas nós vamos chegar lá. Dona Ivone diz aqui: ha sido objeto de muita meditação,
por parte dos estudiosos dos acontecimentos psíquicos transcendentais. Os curiosos fenômenos de premonições, pressentimentos e mesmo os de profecia. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural provocado de fatos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos durante aqueles transes. Dá-se-á, então, o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente por um programa pré-estabelecido no além, programa que nós mesmos, humanos, podemos ver e analisar contemplando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual durante um sonho e assim avisados do que acontecerá? Então ela faz uma pergunta para desenvolver o nosso raciocínio. Seria um pré-estabelecimento? Todos os fatos da vida é um pré-estabelecimento? Não é? Olha, uma maquete de tudo. Inclusive, o codificador com muita propriedade vai tratar desse assunto na própria Gênese, não é? Como seria? Ele ainda diz assim, olha, é um ensaio que com certeza não responde a 100% essa questão, mas que já esclarece essa questão, vamos dizer, do tempo, do espaço-tempo, né? Depois vão vir estudiosos, mais ainda do tempo depois da Dona Ivone, tratar sobre essa questão do tempo. O nosso tempo, logicamente, ele segue um padrão que nós chamamos o padrão do dia, né? São 24 horas. É um relógio e nós nos adaptamos a ele. Mas ele é adapto ao nosso planeta, aos movimentos do planeta. Quais são esses movimentos? O movimento do planeta é o movimento de rotação, movimento de translação, não é verdade? Então, esse movimento gera o dia, a noite e os anos, tá certo? Virado de 1 a 365 dias. Tá bom, isso é relativo ao nosso planeta, pela nossa dimensão, ou a dimensão, tamanho, né, do planeta, da velocidade que ele se move. São vários fatores. A geofísica tenta entender a astronomia, enfim, a física, tantas ciências se dedicam a compreender essa questão do tempo, se é no fato material do movimento do planeta, seja pelo fato de percepção. Aí viram cientistas e dizem assim, olha, a percepção do tempo é relativa. Um momento feliz pode passar em segundos. Um momento triste parece durar muito mais tempo. Mas é sempre assim? Quando pensamos nos momentos bons, às vezes entramos em pequenos torpores, pequenas emancipações e viajamos no tempo. E o tempo passa e a gente pensa que são segundos, porque estamos viajando com a nossa memória, com os nossos sentimentos. Mas, depois de um pouco de divagação sobre a questão do tempo, raciocinando sobre a pergunta da Dona Ivone, vamos dar continuidade. É possível que de algum modo seja assim. Os fatos capitais da existência humana. Aqui vem ela. Provações, testemunhos, reparações e etc. foram delineados com efeito, até certo limite, como revela a doutrina espírita, antes da reencarnação. Nós próprios, se pretendentes lúcidos à reencarnação, coparticipamos da elaboração do programa que deveremos viver na Terra. E, portanto, a ciência de certos acontecimentos a se desenrolarem em torno de nós ou conosco, ficará arquivada em nossa consciência profunda, ou subconsciência. Hoje os estudiosos da consciência dividem o subconsciente para as memórias que nós temos recentes. Então, assim, a Dona Ivone pega o subconsciente e generaliza as lembranças do passado, né? Hoje em dia, estudiosos dizem, olha, o subconsciente seriam as memórias dessa encarnação. Então, quando a gente era criança, quando nós nascemos, né? Então, isso ficaria no subconsciente.
E o inconsciente seria a nossa memória integral, né? A memória do espírito no tempo, nos séculos, na sua vivência. Continuando aqui, ok. Durante a vigília ou vida normal de relação, notemos que ela fala durante a vigília e vida normal, que é uma expressão justamente colocada por Allan Kardec, né? A vida de relação, a vida de vigília, ok. Quando você, no corpo físico, você pegou o seu corpo de Robocop, você vestiu o seu robozinho, né? Esse corpinho maravilhoso que Deus nos presenteou, emprestou momentaneamente, e nós vamos ter uma vida de relação, é lidar com as pessoas. Através dessa vida de relação é que nós vamos ganhar conhecimento, nós vamos ganhar experiência como espírito. Então, quando se refere assim, olha, vida de relação significa vida do cotidiano, quando você está acordado, vivendo no planeta. Quando você está com o corpo físico dormindo, está se relacionando no mundo espiritual, você está tendo uma vida espiritual. Você está relacionando-se com o mundo espiritual, tá? Então, vida de relação se refere diretamente a essa questão de estar acordado, lidando com a própria vida. Tudo jazerá esquecido, calcado nas profundidades da nossa alma. Então, durante a vigília, as situações que ela diz, que em alguns casos nós temos gravado nos arquivos do inconsciente, né? As nossas provas que nós vamos passar, os testemunhos, as reparações, isso está gravado, porque existe não é um destino, um mapa a 100%, mas um pré-delineamento de um acordo. Então, as provas, as situações vai passar mais ou menos por isso e isso, mas muitas vezes aquelas rotas, elas são modificadas. Por quê? Porque quando nós encarnamos, nós mergulhados na carne, a visão é outra. Nossa perspectiva das situações é totalmente diferente. Então, assim, lá no mundo espiritual parece que tudo é fácil, né? Então, eu vou encarnar e tal, quando você pode participar, né? Quando é possível isso, você participar das suas escolhas. Não, eu vou conseguir e tal. Você vê que os espíritos nos dizem que a gente faz escolhas que muitas vezes é mais forte do que nós, né? Mas a gente insiste, quer e tal. E muitas vezes a gente vacila. Então, quando nós estamos na carne, o que é que acontece? Na vivência, o fruto do meio onde nós escolhemos para viver, ou escolheram para nós, as atrações do mundo, tudo isso tem uma influência. E às vezes aquele plano, ele vai ser modificado por causa das nossas escolhas que não foram fiéis aos nossos planos de comum acordo. E aí o Richard Simonetti escreve um livro que ele chama Plano B. Não deu pro plano A, vai o plano B. Então, assim, muitas vezes as pessoas afetivamente, isso é um exemplo, né? Se enrolam com a situação afetiva A, B, C, D, E, F, e a pessoa é convicta que aquilo era do destino dela, né? Não, meu destino era assim, meu destino era assado. Isso foram os planos que foram saindo, né? Plano A, plano B, plano C. Muitas vezes aquele affair da juventude não era o que você teria que enfrentar de fato aos 30 anos. Então, isso pode mudar? Pode. Né? Isso pode mudar, sim. Então, é como se tivesse um readaptamento às circunstâncias, mais ou menos. É aí quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 5, sobre as aflições atuais, que seriam esses direcionamentos que nós damos na própria vida e que não é exatamente aquilo que estava programado, mas situações novas nas quais nós nos envolvemos, nas quais nós nos encontramos. Que nós vamos construindo, enfim. Mas nós vamos falar no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Voltando no nosso segundo áudio, segunda parte do nosso estudo. Então, nós falávamos dessa questão do plano A, do plano B, do plano alfabeto inteiro, que muitas vezes a gente se envolve e que
de uma forma ingênua, às vezes infantil, a gente diz que é destino, né? Ah, estava escrito. Não é bem assim. Nosso destino, a nossa história, nós a escrevemos. Porque quando a gente diz estava escrito, nós responsabilizamos outros, terceirizamos o nosso destino. Então, outras pessoas são responsáveis pelas nossas escolhas. Quando, na verdade, nós somos responsáveis por aquilo que é a nossa própria vida, né? Nós nos encontramos em alguns contextos, sim. Para aprender alguma coisa, sim, obviamente. Mas de como eu vou realizar aquela situação, de como eu vou administrar aquela situação, é que vai estar o peso do meu aprendizado. É onde vai estar a minha conquista, né? Então, a Dona Ivone continua aqui. Mas advindo a relativa liberdade motivada pelo sono, e que ela fala novamente, né? Que essas lembranças ficariam, vamos dizer, adormecidas na vida de relação, e quando motivado pelo sono, naquele momento de liberdade, poderíamos lembrar-nos de muita coisa, e os fatos a se realizar em futuro próximo serão vistos com maior ou menor clareza, e ao despertarmos, teremos sonhado o que então virá a ser considerado o aviso ou premonição. Então podemos ver mesmo situações que já estavam, que seriam as nossas provas, né? As experiências que a gente teria que passar, e acorda com aquela lembrança como se fosse um aviso, um pressentimento de que coisas iriam acontecer e situações iriam mudar. Continua ela aqui. É evidente que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, espécie de mediunidade, pois as premonições não existem no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja a disposição comum a qualquer ser humano, a qual, se bem desenvolvida, poderá conceder importantes revelações e provas do intercâmbio humano-espiritual, tais como as profecias de caráter geral, a se cumprirem futuramente. Eu vou dar uma pausa aqui para pegar uma linha de raciocínio, que é o seguinte: é um tipo de mediunidade, é medianímico, né? Que é uma expressão, inclusive, utilizada pelo próprio Allan Kardec. É uma expressão utilizada por Alexander Aksakov, aquele russo. Eu não sei pronunciar o nome dele de jeito não, gente. Já me corrigiram aí no passado. Mas é mais ou menos assim. Alexander Aksakov. É medianímico, por causa das potencialidades do próprio espírito. Só que são nuances que se dividem, né? Tão delicadas que a gente, para poder distinguir onde fica a parte anímica e mediúnica, temos dificuldade. Quando passa a ter um contato espiritual, passa aquela sensação ser mediúnica, que já não é mais uma potencialidade só sua, uma comunicação entre um pensamento, enfim. Embora seja disposição comum de qualquer ser humano, a qual, se bem desenvolvida, poderá conceder, se bem desenvolvida, né? Então, nós sabemos, gente, que a mediunidade, ela é uma faculdade que ela vem desenvolvida. Então, de uma encarnação para outra, o médium, ele tende a evoluir mais. Ele tende a melhorar-se mais, né? Naquela faculdade. Então, não é melhorar no sentido moral, é um desenvolvimento. O sentido moral tem um peso enorme. Melhor uso se faz da faculdade mediúnica, melhor desenvolvimento nós vamos ter. E ela continua. Ou mesmo de caráter restrito ao próprio indivíduo ou ao outro que lhe seja afim. Então, através dessa faculdade, você pode ter revelações, um intercâmbio, né, com a espiritualidade. Então, você vai ter revelações, profecias, coisas que irão se cumprir realmente, que você pressentiu, de caráter geral ou mesmo de caráter pessoal, ou seja, com sua própria vida, com a vida das pessoas que estão mais ligadas a você. Alguns casos de premonições pelo sonho parecem mesmo tratar-se da interessante e bela faculdade denominada onírica, mediunidade pelo sonho, tão citada na Bíblia e tão comum ainda hoje.
importantes obras espíritas de absoluto critério, vemos esse fenômeno investigado, estudado e descrito por eminentes pesquisadores dos fatos relacionados com a alma humana e suas forças de ação. Os fatos modernos de premonições já não poderão causar a sensação, embora continuem despertando interesse, e apenas vêm para testemunhar os poderes espirituais que conosco carregamos e as relações com o mundo dos espíritos desencarnados. Então não se faz mais frisson, né, como se fazia na época da Bíblia, quando tinha assim, algumas revelações. E nem tampouco se poderia pegar a 100% um sonho ou uma percepção medianímica onírica, porque existem critérios, observações, a razão, a moralidade de quem está falando, o tipo de conteúdo, das paixões que a pessoa cultiva, as situações, como é que eu posso dizer assim, culturais, os contextos culturais que a pessoa vive, religiosos, enfim. Mas a Dona Ivone dá um nome. Essa faculdade deveria ser denominada onírica, porque vem dos sonhos, né? Então, passou-se a ter uma comunicação com espíritos, passa a ser um fato mediúnico. Não é anímico. Então, predispõe-se a chamar medianímico por causa dessa linha divisória que nunca se sabe aonde inicia, onde ela começa, onde ela acaba, né? Então, onírica porque são percepções de sonhos, revelações ligadas aos sonhos. Leon Denis, por exemplo, o eminente colaborador de Allan Kardec, que ela era fã, observem que ela é muito fã de Leon Denis. Inclusive, gente, Leon Denis ainda estava encarnado quando a Dona Ivone já estava encarnada. Então, ele velhinho, Dona Ivone estava encarnada, e foi daí que ela começa a ter acesso à obra dele. Eu acho que ele desencarna em 1913. Ou foi em 1923. Não tenho agora fazer uma pesquisa para dizer para vocês, mas é mais ou menos isso. Ela já estava encarnada e ele tinha dito em seus escritos que as pessoas que evocassem ele pedindo ajuda, assistência nas coisas espíritas, que ele viria. Então, a partir disso foi que ela começou a se evocá-lo muitas vezes, orando, chamando por ele, e ele se predispôs a ajudá-la com o livro Memórias de um Suicida, né? Que era um livro psicografado por ela, pelo Camilo Castelo Branco, mas é uma obra extremamente doutrinária por todo o apanhado de cultura doutrinária que tinha Leon Denis espírito. Leon Denis pega o livro, uma cópia fluídica do livro, da mão de Ivone, controla-o e traz uma psicografia nova, com acréscimos doutrinários. Incrível, né? Então, ela era muito fã de Leon Denis. E aqui ela continua. Leon Denis, por exemplo, o eminente colaborador de Allan Kardec, tantas vezes por nós citado nessas páginas, a cuja dedicação à doutrina espírita tantas belas e elucidativas lições devemos, no seu importante livro No Invisível, oferece-nos excelentes casos desse fenômeno, casos rigorosamente comprovados pelos acontecimentos posteriores e ocorridos com personagens importantes da história. Transcreve ele valiosas citações de outros autores do capítulo 13. Sonhos premonitórios, clarividência, pressentimentos. Nos sonhos, são com frequência registrados fenômenos de premonição, isto é, comprova-se a faculdade, que possuem certos sensitivos de perceber durante o sono as coisas futuras. São abundantes os exemplos históricos. Plutarco, Vida de Júlio César, faz menção do sonho premonitório de Calpurnia, mulher de César. Ela presenciou durante a noite a conjuração de Brutus e Cássius e o assassínio de César, e fez todo o possível por impedir este de ir ao Senado. Isso é famoso, vocês lembram quando Júlio César diz assim, até tu, Brutus, que o traiu, né?
Pode-se também ver em Cícero, De Divinatione, o sonho de Simonides, em Valério Máximo, o sonho premonitório de Atério Rufo e o do rei Creso, anunciando-lhe a morte de seu filho Atis. Em seus comentários, refere Montreux que assistiu em sonho, na véspera do acontecimento, à morte do rei Henrique II da França, traspassado por um golpe de lança, que num torneio lhe vibrou Montgomery. Sully, em suas memórias, afirma que Henrico IV da França tinha um pressentimento de que seria assassinado em uma carruagem. Fatos mais recentes, registrados em grande número, podem ser comprobatoriamente mencionados. Abraham Lincoln sonhou que se achava em uma calma silenciosa, como de morte, unicamente perturbada por soluços. Levantou-se, percorreu várias salas e viu, finalmente ao centro de uma delas, um catafalco em que jazia um corpo vestido de preto, guardado por soldados e rodeado de uma multidão em prantos. Quem morreu na Casa Branca? Perguntou Lincoln. O presidente, respondeu um soldado. Foi assassinado. Nesse momento, uma prolongada aclamação do povo despertou. Pouco tempo depois, morria ele assassinado. São situações históricas que quem escreve é Léon Denis, né, traz esses casos e simplesmente Ivone transcreve do livro de Denis. Prosseguindo nas interessantes relações dos fenômenos aqui citados, Léon Denis lembra ainda um dos mais importantes, referido pelo astrônomo Camille Flammarion, em seu livro Desconhecido e os Problemas Psíquicos. O sensitivo aqui é o Sr. Berard, antigo magistrado e deputado. Lembre-se que Camille Flammarion foi amigo de Allan Kardec quando ele era novinho. É o que faz o discurso na tumba de Allan Kardec. Era médium também, então tem alguns escritos psicografados por ele, por Camille Flammarion. Allan Kardec bota C.F, o médium, né? Inclusive, a uronografia do livro A Gênese, o ensaio sobre a uronografia, porque Camille Flammarion era astrônomo de profissão, né? Então, ele nesse livro de Flammarion, Flammarion vai trazer um caso. Obrigado pelo cansaço durante uma viagem a pernoitar em péssima estalagem situada entre as montanhas selváticas, ele, Sr. Berard, presenciou em sonhos todos os detalhes de um assassínio que havia de ser cometido 3 anos mais tarde, no quarto que ocupava, e de que foi vítima o advogado Victor Arnaud. Graças à lembrança desse sonho é que Sr. Berard fez descobrir os assassinos. Olha que fenomenologia interessante. Abraham Lincoln sonha com sua própria morte. Alguns dias depois ele vem assassinado. Esse caso, a pessoa sonhou com a morte de um outro, tempos depois, 3 anos, né? E através desse sonho, a lembrança desse sonho que ficou tão fixo na memória dele, é que ele vem descobrir os assassinos, ajudou a descobrir os assassinos, por causa dos detalhes, né? Cita também o caso romântico de uma jovem irmã de caridade, uma freira, né? Nevre, que viu em um sonho o rapaz, para ela desconhecido, com quem depois se havia de casar. Graças a esse sonho, ela tornou-se Madame de la Bandelière. E pronto, aí Dona Ivone começa. Todavia, as obras mediúnicas espíritas e as obras clássicas do espiritismo, particularmente, advertem que muitos detalhes, acidente mesmo, enfermidade, contratempos, situações incômodas e etc., não foram programados no além.
por ocasião da reencarnação do indivíduo que as sofre, decorrendo então na Terra em vista da imperfeição do próprio planeta, ou por efeito do livre-arbítrio do indivíduo, que poderá agir de forma tal durante a encarnação, a criá-los e a sofrer-lhes as consequências. Era aquilo que a gente tinha falado anteriormente sobre a questão das nossas escolhas, né? Tem o livre-arbítrio e tem coisas também, gente, que não está ligado somente à questão da nossa escolha atual, né? As aflições atuais, no sentido do nosso livre-arbítrio, ou aquelas predestinadas, porque escolhemos passar por aquilo ou aquilo outro. Mas muitas vezes derivado da imperfeição do próprio planeta, das circunstâncias do próprio planeta, né? Que sempre serve de prova para o espírito. Mas nós vamos continuar falando no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Nós aqui outra vez, terceira parte do nosso estudo, vamos lá. Então, nós falamos nessa questão que nem tudo tá escritinho, né? Já tínhamos falado disso e ela continua. O homem possui vontade livre e, se não se conduz à altura da sensatez integral, poderá mesclar a sua existência de grandes penúrias, que seriam dispensáveis no seu presente roteiro e que, por isso mesmo, serão apenas criação atual de sua vontade mal orientada e não programação trazida do espaço, como fatalidade. Então, veja, determinadas situações poderíamos ter evitado se soubéssemos agir com uma consciência mais ampla, com uma ideia melhor, inclusive das próprias leis de Deus, né? Então, nós criamos, vamos dizer, uma aflição atual, uma coisa a mais para sofrermos, digamos assim, que poderia ser evitada. O bom senso poderia ter evitado. O domar das nossas paixões poderiam ter evitado. Enfim, vamos lá. Servindo-nos do direito que a ciência espírita concede ao seu adepto de procurar instruir-se com seus guias e amigos espirituais sobre pontos ainda obscuros da mesma, como o fenômeno das premonições, para os quais não encontramos explicações satisfatórias em nenhum compêndio espírita consultado, certa vez interrogamos o amigo Charles sobre a questão. Perguntamos, valendo-nos da escrita. Então, ela diz que se serve do direito da ciência espírita de interrogar seus guias. Isso até é uma dica para a gente perceber que a Dona Ivone fazia mesmo, né? Evocava seu espírito seu espírito protetor e, através da psicografia, ela fez uma pergunta e recebeu uma resposta. Isso é viável? Isso é possível? Sim. Só poderia fazer isso a Dona Ivone? Não. Muitos médiuns podem fazer isso, mas tem que estudar muito. Tem que ter uma habilidade muito grande de treino mediúnico, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma idoneidade, enfim, não é uma coisa, eu agora vou sentar aqui e vou botar um copo e umas letrinhas e vou chamar os espíritos. Claro que não é. O espírito é sério, ele vai lidar com a mediunidade sim e o deve fazer. Porque espiritismo sem espíritos não pode ser espiritismo, certo? Então, temos que ter acesso ao ambiente mediúnico ou obras mediúnicas, já que a pessoa, um grupo, não tem acesso direto, mas está ligado com o seu espírito protetor. Pode acontecer de ter grupo que não tem médium, que não conseguiu se formar e vai muito bem, claro. O próprio Allan Kardec fala disso, que muitos eram grandes espíritas sem ter, vamos dizer assim, contato mediúnico, porque eles não tinham essa capacidade, então eles se colocavam a estudar as obras que já tinham, enfim, estavam bem desse jeito. Mas não é um anulamento do momento mediúnico dos grupos espíritas, principalmente individual do contato com o seu próprio espírito protetor. Como Charles era o espírito protetor da Dona Ivone, ela tinha um bate-papo amigo com ele, como vocês têm no bate-papo amigo. Vocês podem ter um bate-papo amigo com o seu espírito protetor. Poxa, Ju, então é possível falar com o meu espírito protetor? Nossa, muito possível. Isso é fato, né? Digamos que você não vai ficar evocando A, B e C, tá certo. Tem que ser prudente, tem que ser responsável. Mas o contato com o seu espírito protetor,
que São Luís, na pergunta 495, né? Deixa eu abrir aqui para usar a expressão correta dele. Na pergunta 495, São Luís e Santo Agostinho, ele vai dizer essa frase aqui. Ele diz aqui: ó, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre ele e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Olha que lindo. É intimidade, né? Intimidade é convivência. Essa eterna intimidade entre os melhores amigos, porque somos melhores amigos. O meu espírito protetor é um guerreiro, coitado. Ele é um amigo do peito, ele me suporta, né, filho? Coisas assim, só o espírito protetor poderia fazer. Um amigo teria um limite, um amigo encarnado teria um limite de tolerância, né? Como ele está desencarnado, ele aguenta o rojão. E isso é com todos os de vocês. É uma naturalidade lidar com isso. Uma outra coisa que a dona Ivone fala aqui, e eu queria não exatamente corrigi-la, mas acrescentar. E nisso me lembro de um amigo que ama a dona Ivone de paixão e faz assim: não é que eu concordo de tudo que diz a Ivone. Então a dona Ivone disse que não achou isso, é a opinião dela, satisfatória. Eu digo que ela não soube procurar direito. No capítulo 16 do livro A Gênese, tem a teoria da presciência, que é excepcional. E eu vou trazer para vocês isso. Primeiro, nós vamos ver o que é que Charles tem a dizer. Vamos observar se tem concordância doutrinária naquilo que está dizendo Charles. Não é verdade? Se tem bom senso. Nós vamos entrar agora observando o médium, um ser humano, que é a dona Ivone, que expôs a sua ideia, a sua opinião, é o espírito Charles. O que é que ele vai dizer? Eu estou curiosa para saber, né? Por que isso? Porque o espírita tem que ter um treino de juízo sobre as questões, principalmente trazidas pelos espíritos. Então a gente separa joio de trigo, a gente acrescenta, a gente gosta, e depois nós vamos ver doutrinariamente a teoria da presciência, que é o capítulo 16 do livro A Gênese, quando Kardec faz toda uma premissa, desdobra, debulha perfeitamente a questão dos fluidos, inclusive da própria emancipação da alma, no capítulo 14. Aí depois ele vai falar dos milagres do Evangelho no capítulo 15, porque ele vai falar dos sonhos dos profetas, né? O que bateu com aquilo que Jesus fez, os milagres, que aí primeiro ele falou dos fluidos, né? Aí depois ele vai falar da teoria da presciência, que é o capítulo 16. Mas nós estamos curiosos para saber desse diálogo entre os melhores amigos, que era Ivone e Charles. Vamos lá. Podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves, a se realizarem conosco, e que muitas vezes se cumprem como os vimos em sonho ou em visões? Resposta de Charles. E ele respondeu psicograficamente. Vamos lá. Existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro importante na sua vida. Isso, correto. Vamos lá. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica certo mérito ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe. É um amigo do além, um parente seu, espírito familiar, ou o próprio guardião maior que lhe comunica um fato a realizar-se, preparando-o para o evento, que geralmente é grave, doloroso, fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como do uso do invisível, e daí que chamais avisos pelo sonho, ou seja, sonhos premonitórios. Já de começo, o Espírito Charles nos diz assim: se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica certo mérito, ou ainda certo desenvolvimento psíquico. Então, o desenvolvimento psíquico, lembram?
Seria interessante a gente esclarecer uma coisa importantíssima, apesar que a gente estuda e vai descobrindo sempre coisas importantíssimas. Mas assim, o treino e o desenvolvimento do psiquismo do indivíduo não está só relacionado à questão reencarnatória. O que é que eu quero dizer com isso? Fui médium no 1600, no 1700, no 1800, aí não fiz bom uso no 1700, fiquei com a mediunidade suspensa até o 1900, né? Ficou assim, vamos dizer assim, obliterado um pouquinho. Peguei de novo no 1900, aí desencarnei, reencarnei na metade no final do 1900 de novo. Enfim, isso tem um grande peso. Tem um grande peso. Inclusive, você vê que tem médiuns, e temos exemplo do Chico, do Divaldo, que trouxeram a mediunidade já bem desenvolvida da infância. Não é dito que uma criança que está em emancipação, porque os laços não são estreitos, vá ter a mesma percepção do mundo espiritual que ela tinha com 5, 6 anos, 7 anos que ela relata para você. Quando ela tiver 20, ela vai estar igual. Não. Muitas vezes aquilo se acalma, ela não lembra mais de nada, não consegue perceber mais nada. Mas aí existe mais nuances para a gente trabalhar. Eu não quero perder o fio do raciocínio. Então, aí depois de adulto, não vai ter aquela percepção tão grande, né? E vai ter outros que vão continuar muito ostensivamente desde a infância até a fase adulta, certo? Tá bom, ok. Quando nós somos adultos, ou na nossa vida, vamos dizer assim, nossa vida de relação, nós podemos desenvolver o psiquismo? Sim, atualmente. Como? Quanto mais nós nos envolvemos com questões transcendentais, quanto mais nós nos envolvemos com conteúdos espirituais, a nossa visão vai se ampliando. É uma expansão do psiquismo. Quanto mais eu leio sobre um determinado assunto, mais eu me envolvo com aquele assunto. Não tem a lei de atração? Então, mais o estudo sobre mediunidade, mais o estudo sobre doutrina espírita, mais eu pesquiso sobre a emancipação da alma. Tem outros autores não espíritas, e eu vou me aprofundando, mais eu vou ter ligação com aquela coisa ali, porque vai me ampliando. É como se pequenas cascas caíssem de mim e eu ficasse mais expansiva, mais dentro, mais mergulhada das coisas, desse ambiente, e aquilo começa a acontecer, começa a reverberar mais ainda. Quando se fala, por exemplo, a mediunidade ela vai treinada, sim, porque mais você treina, mais você faz um exercício, mais ela se aprimora, né? Então, como nós estudamos, temos uma habilidade manual, mais nós utilizamos daquela habilidade manual, mais desenvolve o cérebro, né? Assim, e nós melhoramos até manualmente a parte motória. Qualquer faculdade, ela se desenvolve com a prática. E aquela do psiquismo, do desenvolvimento metapsíquico do indivíduo, tem que ser a base do estudo da aplicação. Então, por mais que uma pessoa diga assim, olha, eu sou um médium muito forte, mas não se dedica a nada, é esquisito. É esquisito, porque a mente dela, o cérebro, que é o comunicador, né, vamos dizer assim, é a peça que transmite o pensamento, física, que transmite o pensamento do espírito para o corpo físico, não está em treinamento, tem que ter uma repetição de treinamento. Então, às vezes, a pessoa tem até uma potencialidade, mas ela não vem desenvolvida por preguiça, porque a pessoa não se interessa e por tantos outros fatores. Então, ela não desenvolve, certo? Como o mundo ele é cheio de atração, e aí que eu falei que eu não queria perder o fio do raciocínio, uma criança ela pode ter uma determinada percepção. Aí chegou assim na idade adolescencial, ela se perde e fecha um pouco aquilo. Então ela pode ter assim perturbações espirituais, obsessões por causa dos gostos, inclinação, tem o boom hormonal, alguns espíritos podem descobri-la, né, cobradores de um passado. Também não pode ser isso, pode ser uma questão de sintonia, por causa, olha, o acesso, né, à pornografia, a coisas do mundo, por exemplo, as seduções do mundo, aos vícios, enfim, isso pode obliterar
o contato espiritual superior, não é verdade? Oblitera-se. Continua-se a vida adulta, uma vida de afã, uma vida na qual nós nos preocupamos muito com a sobrevivência, nós nos preocupamos muito com a vida material, de ter, não é verdade? Então, a nossa sociedade atual é muito mais preocupada no ter do que do ser. Então, o ser também inclui o entendimento psíquico, a instrução psíquica, a intelectualidade, mas não só aquela da universidade, mas o ser autodidata para as questões psíquicas. E nós estamos preocupados, sim, em uma formação acadêmica para me dar uma profissão, para eu ganhar dinheiro, para eu ter mais coisas, para eu poder me alimentar melhor, mais ainda do supérfluo, para que eu possa ter uma casa melhor, um carro melhor, viagens. Então, a nossa mente, ela é ocupada muito mais pelas questões do mundo material. E o Evangelho nada de braçada sobre isso. Nós, do GE Francisco de Assis, nós estamos estudando o céu e o inferno. E as comunicações, e já começamos a comunicação dos espíritos medianos, né? Então, nós observamos que dos espíritos superiores, quer dizer, os espíritos superiores não, os espíritos felizes, aqueles medianos, como a questão da preocupação com a vida espiritual, do desenvolvimento do psiquismo, de você se reconhecer como espírito imortal, e o peso da ligação com Deus é fundamental para essa ligação. Não adianta você se declarar ateu ou não reconhecimento de Deus e querer estudar o psiquismo. Não dá resultado proveitoso como daria com aquele que tem fé. Mas isso a gente vai conversar no nosso próximo áudio. Daqui a pouco. Oi, pessoal, voltando ao nosso terceiro áudio. Espero que é o terceiro, não esteja confundindo. Senão o Dudu me pega. E estávamos falando sobre essa questão do desenvolvimento intelectual, né? Da base do psiquismo. Então, se nós temos uma profissão que nós estudamos só com com o objetivo vaidoso de ter glórias do mundo, nós nos distanciamos, não é verdade? Vou dar um exemplo. Alguém estuda para ser médico, mas o seu objetivo de ser médico é ter uma boa profissão para ganhar dinheiro, para ser bem situado no mundo, para ter reconhecimento das pessoas, inclusive da própria família, por questão de carência afetiva, para possuir, para ter poder, enfim. Um outro indivíduo, ele vai estudar para ser médico, porque além dele desejar ter um equilíbrio econômico, porque isso também faz parte, ele deseja curar pessoas. Ele deseja descobrir almas, ele deseja dar saciedade, solução para as dores, ele vai querer fazer descoberta, ele vai querer dividir a sua profissão com aqueles que sofrem, procurando meios científicos de dar solução para aquilo ali, enfim, dá um pulo enorme de diferença entre um e outro, por questões de sintonias, de interesse e de desenvolvimento de psiquismo. Ora, aquele que se dedica ao seu conhecimento, isso em todas as profissões, viu, gente? Só peguei o exemplo do médico. Que se dedica à vida material, ele vai sintonizar mais, vai ser a visão oscurada, né? Para a vida espiritual, porque o objetivo dele, o foco dele do pensamento é o mundo material sem ter foco para o outro. Então, como ele está voltado muito para si, ele não está olhando ao seu redor, ao outro, então ele não tem expansão. Quando aquele se dedica ao estudo para o bem do outro, além do dele mesmo, porque é automático, né? A pessoa se profissionaliza, ela vai ter um bem. Mas o objetivo dela principal é uma solução para o coletivo, ela tem uma amplitude desse psiquismo. E ela começa a atrair, por uma questão de sintonia, companhias espirituais que dividem com ela aquele objetivo. É uma lei de atração. Eis o fruto das árvores, que nos diz o próprio Mestre Jesus, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Qual fruto dessa aí? E a ligação com Deus é fundamental. Por quê? E Allan Kardec diz isso, a Dona Ivone também fala disso, e nós temos o exemplo também de vários outros espíritos e espíritas, médiuns espíritas,
que ser autodidata dava menos vaidade do que aqueles que estão no meio universitário, né? Por causa do fruto do meio. Então, se aproximaria de espíritos mais superiores. O estudo do psiquismo, porque assim, na época das luzes, naquela época ali de Allan Kardec, os grandes cientistas, o pessoal que estudava a psiquiatria, que estudava a mente humana, estava tudo na pilha, né? Vaidosos, que estavam fazendo descoberta. Estavam mesmo. É fato isso. Então, eles não tinham tempo para pensar em Deus. Quem pensa em Deus é bobagem. Sono incredulone, né? As pessoas de crenças, as pessoas fracas, débeis de mente, mas não é débil de retardo mental, não. Chamava débil, né? Aquele que não tinha força mental de caráter para pensar racionalista. É quando Allan Kardec vem para dizer assim, olha, a fé, ela vai ser raciocinada, você vai compreender por que você tem fé. Então, ela é duradoura, não é mais eu acredito que é assim, mas eu sei que é assim. Aí a fé move montanhas. E o codificador tinha uma fé de mover montanhas. E era extremamente racional. Era um homem de fé. Ora, quando nós estudamos e lemos um livro aqui, outro livro aqui, autor A, autor B, é de perceber-se que existem pessoas espíritas. Vou falar de espíritas. Vamos lavar roupa suja, mas não vou dar nome, tá? Então, vou falar milagre sem dizer nome do santo. Existem autores, por exemplo, que se dedicam à ciência espírita e que você vê uma competência assim enorme, tem mesmo. Uma competência, mas você vê um racionalismo que mesmo sendo espírita, se distancia da fé. São espíritos racionalistas, se distanciam, né? Daquela parte dócil do espírito mais voltado à submissão a Deus. E existem outros que estudam igualmente a ciência espírita e que você vê uma fé impregnada nas palavras, no pôr-se, um respeito a Deus enorme, e a pessoa está tratando de temáticas de ciência espírita completamente. Como é que pode, né? Aí você pesa, porque o homem de ciência que tem um peso de fé e você tem uma visão de conseguir distinguir o joio do trigo, você para e fala, olha que coisa, o peso da fé. Porque você começa a ter uma avaliação do próprio evangelho, do evangelho segundo o espiritismo. No nosso meio espírita, existem N estudiosos que estudam pelo espírito e eles querem estudar a física quântica, querendo dar um tom materialista ao espiritismo, e que não é, que é dualista, o espiritismo é dualista, mas enfim. E ele vai ali fazendo suas palestras cheio de gás, né? E as pessoas aplaudem ele e começa a acreditar que o evangelho ele não é mais necessário. O evangelho são para os fracos, o evangelho está mais do que conhecido, o evangelho virou um livro de consulta. Abri, leio aquela palavrinha no início de uma palestra, acabou aí, esquecendo a aproximação divina que o evangelho nos dá. E o evangelho é ciência pura, né? Incrível. Aí eu vou estudar o livro dos médiuns, eu tô vendo o livro dos médiuns, evangelho puro. Nossa! Aí eu vou ler a Gênese é tão assim, as pessoas temem esse livro, né? Nossa, é muito chato, é macento, é difícil. E o evangelho é fé pura. Nossa! Então, o evangelho, como terceiro livro da codificação espírita, é pura ciência. E todos os 5 livros é puro evangelho. E o desenvolvimento do psiquismo, dado a esses estudos, essa amplidão, você vê o que é que mais lhe aproxima de Deus. Você ter um conhecimento evitando se manter vaidoso. Percebendo que quanto mais se estuda, mais você não sabe nada, porque fala, nossa, não tinha visto isso. E eis o desenvolvimento. Então, o psiquismo se desenvolve, que é onde eu puxei o fio do raciocínio, sim.
a mediunidade se desenvolve, a parte anímica, a potencialidade do espírito com seu animismo, não é? Não animismo na maneira vulgar, popular, que se colocou para se atemorizar, não. Mas a potencialidade teu como espírito, encarnado num corpo em que a sua antena parabólica pode trabalhar muito, muito para o bem. E através da sua potencialidade medianímica, se colocar à disposição do bem. É possível desenvolver, Ju? É, mas desenvolver sem enriquecer-se de cultura, de material, de estudo, de senso crítico, diferenciar joio do trigo, menos misticismo e mais racionalidade no sentimento com Deus. Não racionalizar Deus, mas compreender. Não tem distância de Deus. E é isso que Allan Kardec fez. Se desenvolve sim, a mediunidade se desenvolve. Na verdade, é como se fosse uma plantinha que ela cresce, né? Ela fica ali como a fé do tamanho de uma mostarda. E ela cresce como uma árvore grande, com a copa maravilhosa, com galhos estupendos, para que os Espíritos do Senhor possam encontrar em nós, na nossa árvore, galhos frondosos para fazer os próprios ninhos. Nos ensinou o próprio Mestre. Mas nós vamos continuar com a comunicação de Charles no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Voltando no nosso quinto e último áudio, tinha errado. Era quarto mesmo, então esse é o quinto, viu, Dudu? E nós vamos dar continuidade à comunicação de Charles. Vamos ver. De outras vezes, é o próprio indivíduo que, recordando os acontecimentos que lhe serviriam de testemunhos reparadores perante a lei da criação, delineados no mundo espiritual, às vésperas da reencarnação, os vê tais como acontecerão. Assim, os casos de morte, sua própria ou de pessoas da família, desastres, dores morais. E os seus protetores espirituais, que igualmente conhecem o programa de peripécias do pupilo, delineado no evento da reencarnação, com mais razão o advertirão no momento necessário, seja através do sonho ou intuitivo. Então, primeiro, Charles dá o exemplo que, através de um mérito, através de um desenvolvimento psíquico, ou seja, a construção da amizade, lembram que eu tinha dito? Conquistas, amizade. Nós tínhamos falado de estudo, mas esse estudo que eu estava falando com vocês do desenvolvimento do psiquismo, da mediunidade, não é somente a questão de dedicar-se a letras, tá? Então, na prática do cotidiano, é também desenvolvimento fortíssimo. Então, é o bem que se faz, são as lágrimas que se enxugam, é a preocupação, deu o exemplo do médico, né? É a preocupação menos consigo e mais com os outros, é organizar durante o dia, ocupar a nossa mente, como poder ajudar fulano, beltrano no nosso dia, além das nossas atividades do cotidiano. É um desenvolvimento sim do psiquismo, porque nós fazemos evocações mentais, não é? Aos espíritos superiores. Nós nos conectamos com os ajudantes daquelas famílias, com os espíritos conectados àquela família para socorrê-la. Então, nós somos participantes e coparticipantes das situações de socorro que nós nos predispomos. Às vezes, nós só temos para dar a nossa prece. Às vezes é possível, além da prece, o abraço. Além da prece, o abraço, o bate-papo. Além da prece, abraço, bate-papo, conseguir saciar a fome com a beneficência. Enfim, durante o nosso dia, os nossos estudos, nós vamos ter N possibilidades e recursos para poder desenvolver esse psiquismo e conquistar amigos, para ter companhias espirituais das melhores. Então, ele colocou distinção, né? Uma questão de jus e desenvolvimento do psiquismo, no qual os amigos espirituais nos avisam, criando metáforas, criando filmes para que nós possamos ver e perceber que aquilo vai acontecer.
Enfim, eu vou ter N casos para contar para vocês. No desenvolvimento desse capítulo, nós vamos falar dele, né? E vai ter a questão do próprio indivíduo, que vai trazer na lembrança, por causa da questão da reencarnação, o que há de acontecer com ela. Então, ela vai sonhar, porque o seu cérebro vai transmitir, vai transformar em imagens aquilo que de fato irá acontecer. E os espíritos protetores, eles vão evidenciar aquilo que há de acontecer. Então, existe a própria pessoa que traz com ela, vai ter intervenção dos espíritos criando cenários e vai ter aqueles outros que vai evidenciar aquela intuição que você já tem, né? É como se você escrevesse um texto e eles passassem o marcador de texto embaixo, vamos dizer assim. Mais para frente. Pode acontecer que num caso de traição de amor, por exemplo, provação que tanto fere os corações sensíveis e dedicados, e nos casos de deslealdade de um amigo, etc., o paciente, durante o sono, penetre a aura do outro por quem se interessa e aí descubra suas intenções, lendo-lhe os pensamentos e os atos já realizados mentalmente, como num livro aberto e ilustrado. Tal a linguagem espiritual, e então verá o que o outro pretende concretizar em seu desfavor, como se for a realização de um sonho, pois tudo foi habilmente gravado em sua consciência e as imagens fotografadas em seu cérebro, permitindo a lembrança ao despertar, não obstante empalidecidas. Futuramente, o fato será realizado objetivamente, e aí está o aviso. Nossa, gente, eu vou parar aqui a questão de leitura, porque a semana passada, no GE, falávamos do livro Céu e Inferno, né? E eu trouxe sobre essas questões de trazer lembranças, até que fui eu mesma que trouxe vários exemplos. Não sei se vocês acompanharam, como esse estudo também é online, vai para o YouTube, eu vou trazer para vocês. Olha o que ela diz. Num caso de traição de amor, que é uma coisa que nos dói muito, ou uma deslealdade de um amigo, né? Uma traição de um amigo. Nós entramos na aura da pessoa, lemos a sua intenção e trazemos, vamos dizer assim, aquilo que foi lido, se vira uma imagem, se faz uma imagem, a gente sonha com aquilo e traz a intuição. Fulano vai me trair. Fulano me traiu, ou aquela angústia. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu dei vários exemplos e espero que agora eu me lembre de todos, né? Porque são casos que eu presenciei com pessoas que eu conheço, então são casos reais. Um caso no qual o companheiro estava traindo e a pessoa sonhou, entrou no sonho, viu, presenciou as cenas, e a pessoa estava realmente traindo ela, era real, então não era uma fantasia dela. Só que existem outras questões aí para a gente tratar. Existe um outro caso, que no caso aí foi o marido. O segundo caso que eu trouxe foi a esposa tinha um ciúme enlouquecedor do marido, porque ela tinha convicção que ele atraía. Nesse caso, ele não atraía, não. O que aconteceu? O que acontecia, né, com esse casal? Ela presenciava um relacionamento com um espírito. Ele tinha um espírito, porque foi um triângulo amoroso. Um espírito que não tinha reencarnado e que estava ligado, tinha descobrido o cara, né, o marido dela, estava ligado a ele. Como ele tinha tido um vínculo muito íntimo sexual com essa moça, lembrem-se que não tem vinculação mais íntima do que a sexual, tá? Então, ele estava ligado com essa moça, né? Endividado, até porque foi um triângulo amoroso, enfim. E ela tinha habilidade de seduzi-lo. Então, quando ele estava em desdobramento, em momento de emancipação, ele tinha uma vida afetiva paralela. Então, ela seduzia-o, ela levava-o para passear, ela estava ali a carícias com ele. Então, a mulher
percebia nele uma traição que efetivamente ele não tinha quando encarnado. Era o espírito que o envolvia no momento do sono. Era uma obsessão, né? Porque um espírito bem intencionado não faz isso, logicamente. Então, ela tinha leitura de uma traição espiritual, vamos dizer assim, né? Se a gente pode usar essa terminologia. E ele se sentia submisso àquele ciúme dela, mesmo dizendo que não era verdade, mas tentando se explicar, sempre culpado, porque sabia intuitivamente, na verdade, ele conscientemente ele não sabia, né? Porque ele vinha esquecido de tudo. Mas ele sabia intuitivamente que tinha um relacionamento. Tanto que ele sonhava tendo relações, beijos, abraços com a outra mulher que ele não sabia quem era, mas ele achava que era um sonho e aquilo gerava culpa. Olha que loucura. Foi que ela passou por um tratamento espiritual, no final das contas ela acabou procurando o centro espírita e saiu essa questão, evidenciou-se essa questão, o espírito foi redirecionado, eles dois conseguiram se reabilitar porque se amavam muito, marido e esposa. Eles não tinham tido filho ainda, depois de um pouco de tempo, plum, plum, nasceu uma menininha. Quem era a menininha? O espírito que estava entre os dois. Inclusive, a menininha tinha um relacionamento muito morboso com o pai, mas era o amor que se sublimava. Era um amor que se sublimava, né? Através da paternidade, como eram espíritos, marido e mulher, que tinham evolução espiritual, não existiu nada doentio entre os três e aquele amor se sublimou. Esse foi um dos casos. O terceiro caso é o seguinte: o esposo tinha muito ciúme da esposa, da mulher, né? Esse, no caso, era o marido. Então, ele tinha um ciúme do caramba e ele até tinha alucinações. Ele passava um carro, ele via a esposa dentro do carro e a coitada dentro de casa, lavando roupa. E ele chegava em casa e ele via, tá ela lá, ele caía na real que não era ela, né? E ficava assim, mas ele entrava em crise e ficava delirando por 2, 3 dias. A esposa, mas tem noção do que você tá me dizendo? Então, tudo era um amante, tudo ela tinha amante, era um inferno. Moral da história: ela, num passado reencarnatório, muito longe, tinha traído ele mesmo. Situação muito dolorosa. E ele trazia uma intuição que ela seria capaz de traí-lo novamente. Então, ele tinha essas angústias de ser abandonado por ela de novo. E ele amava, viu? Então, na psicologia do mundo, diz assim, não, o homem muito ciumento é porque ele trai também. Na verdade, ele não traía coisa nenhuma, ele trazia a mesma intuição da traição dela do passado. Só que no espaço-tempo, ele reencarnou, ela reencarnou e os dois não se encontraram, tiveram outras encarnações no qual outros envolvimentos afetivos. E ele se sentia mais traído ainda, porque sabia disso, que ela tinha se envolvido com outros homens. Casou com outras pessoas e desenvolveu outras ligações afetivas. Nessa encarnação, eles vieram juntos para se perdoarem. Então, ele trazia a intuição do erro dela, quando estavam juntos. Ele trazia a intuição de que ela tinha encarnado e tinha gostado de outros. Então, ele sofria muito. Passaram por terapia de casal. Enfim, esse casal conseguiu se reabilitar. Enfim, se vive muito bem os dois hoje. E o quarto exemplo, para concluir essa conversa, era que o marido tinha tido uma situação árabe, ele tinha reencarnado, vamos dizer assim, na Arábia, né? Ele tinha sido árabe, muçulmano, e ele teria permissão de ter legalmente outras mulheres. Como eles tinham uma certa instrução, eram uns espíritos que já tinham uma certa instrução, tinham reencarnado naquele país por uma prova, ambos. Ele encontrou aquele seu grande amor, casou com ela e a prometeu que nunca pegaria uma outra esposa e ficaria só com ela, mesmo que a lei permitisse. Então, ele casou e tal. Depois de um tempo que a esposa foi ficando mais adulta, ou seja, mais velha,
que a influência do meio, os parentes, né? Você precisa ter outra mulher para cuidar de você, enfim, é a questão sexual, porque isso é libidinagem, né? Ele se sentiu atraído por uma outra mocinha que tinham apresentado para ele, novinha, bonitinha, e ele traiu a sua promessa de anos atrás e pegou outra esposa. A mulher sofreu muito, porque era promessa de amor, eram espíritos que se amavam, mas ele se predispôs à sexualidade com outra, né? Aí ele achou pouco, entrou no vício, pegou a terceira e causou uma dor muito profunda na esposa. Moral dessa história: desencarnaram, tudo mais, tão bonitinho. No mundo espiritual, como ele era um espírito elevado, o perdoou. E ele falou: não, me perdoe, meu amor, eu errei, fruto do meio, do ambiente, assim, assado. Vocês ouviram uma buzinada, mas foi meu filho que chegou da escola. Então, perdão, vamos pegar o fio do raciocínio. O que foi que ele fez? Tudo bem, meu amor, eu errei com você, vamos tentar de novo e tal. E assim, assado, reencarnar no acidente, normal. Em vez dela ter ciúme dele, porque ele que tinha feito, né, não tinha cumprido a promessa, quem foi que nasceu ciumento? Ele. E por quê? Olha que coisa curiosa. Como ele sabia que ele não, intuitivamente, né, inconscientemente, que ele não tinha cumprido a sua promessa, ele temia que ela, por vingança, também não cumprisse a promessa de fidelidade. E existia o ciúme e o sofrimento de casal. Por que é que eu trouxe isso para vocês? Para mostrar tantas nuances da mesma problemática. Inclusive, são situações, sabe, gente, que ajudaria muito o casal a ouvir isso, né? Para se compreender, para procurar se entender, as suas inseguranças, porque às vezes sofre perseguições do parceiro, porque é que também cria perturbações no outro. É importante a gente entender isso, né? E compreender o quanto que a reencarnação tem fundamento nisso aí. Tá bom? Então, eu aproveitei essa fala da Dona Ivone, porque realmente pode ser desse jeito que ela tá falando, mas não só, né? É interessante para que a gente não fique com grilo onde não tem que estar. Para que a gente seja sereno e que a gente perceba que tudo, a reencarnação é uma resposta e que nós podemos ter a boa vontade de aprender. Beijo para vocês. Até o próximo estudo.